Já passa de 2.300 o número de mortos depois de 2 fortes terremotos na Turquia, perto da fronteira com a Síria. Vamos juntos aqui para o nosso telão para você entender bem onde tudo aconteceu. O primeiro tremor, de magnitude 7,8, foi de madrugada, enquanto as pessoas dormiam, portanto, horário local. E o epicentro foi nessa cidade turca aqui de Gaziantep. Foi sentido também em outros países, especialmente na Síria, Líbano, Chipre, Israel. E horas depois, um outro terremoto fortíssimo também, de magnitude 7,5, atingiu uma outra cidade turca, perto de Gaziantep, ou seja, na mesma região. O alto número de mortos, a busca incessante também por sobreviventes, provocaram uma comoção internacional. Vamos ao vivo conversar com o nosso correspondente na Europa, o Murilo Salviano. O Murilo vai atualizando para a gente aqui o que está acontecendo e diz também como é que tudo ocorreu. Murilo, bem-vindo e boa tarde. Oi, Trali, 2.300 mortos, né? E esse número foi crescendo a manhã inteira e deve aumentar ainda mais conforme o trabalho das equipes de resgate vai avançando, né? O número de feridos também é enorme, são mais de 7.000 feridos na Turquia e na Síria. As Forças Armadas turcas abriram um corredor aéreo para facilitar a movimentação das equipes de resgate e o envio de equipamentos. As imagens do estrago causado pelos terremotos são impressionantes. Milhares de edifícios e casas foram abaixo. Vários países já ofereceram oficialmente ajuda humanitária, como o Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Rússia, China. A União Europeia enviou nesta manhã alguns agrupamentos para a Turquia. E como você mostrou aí no telão, Tralho, os abalos também foram sentidos em vários países. A situação na Síria é crítica. Milhões de refugiados da guerra civil vivem perto do epicentro. O governo russo confirmou que o presidente Vladimir Putin ligou pessoalmente para o presidente sírio, Bashar al-Assad, para oferecer apoio. E o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que recebeu um pedido sírio oficial de assistência e que está preparado para cumpri-lo. Isso pode simbolizar uma cooperação histórica entre os dois países, Síria e Israel, que são inimigos há muitos anos. A gente vai mostrar para vocês agora mais detalhes desses terremotos na reportagem da Bianca Routier. Ainda estava tudo escuro. Era madrugada. Quase todo mundo dormia. O relógio marcava 4h17 quando o primeiro terremoto, com magnitude 7,8, sacudiu a Turquia e a Síria. Na Turquia, quem conseguiu fugiu para a rua. Essas imagens mostram pessoas incrédulas diante de um prédio que foi ao chão. Antes mesmo de ambulâncias chegarem, civis começaram os primeiros trabalhos de resgate. Aquele homem teve sorte. Foi resgatado dos escombros e levado de maca para uma ambulância. O prédio em que ele estava ficou destruído. Milhares de construções viraram montanhas de escombros. Este homem tentava se comunicar com um sobrevivente. Por favor, cuide-se. Não consigo ver mais nada. Bombeiros usaram este guindaste para tentar retirar sobreviventes. Ainda não tinha amanhecido na Síria e socorristas do grupo Capacetes Brancos, que ficaram conhecidos por tirar pessoas dos destroços de ataques aéreos em plena guerra, se esforçavam para salvar vidas. À medida em que a luz do dia foi aparecendo, a destruição ficou ainda mais evidente. Já estava claro quando este prédio na Turquia desabou. Diante de um outro seriamente comprometido, esse senhor contou que a família de um amigo foi resgatada do último andar. Mas vamos ver o que aconteceu com quem mora no térreo, diz. Esse outro morador contou como foi o pesadelo. Eu estava dormindo quando a minha mulher, de repente, me acordou. O terremoto foi muito assustador. O barulho vinha de todos os lados. Demorou quase 2 minutos até que o tremor passasse, explicou. Esse registro, gravado por um drone, ajuda a dar a dimensão da tragédia. Uma montanha de escombros no lugar do que era um prédio. Para piorar o cenário, a apenas cerca de 100 quilômetros de distância do primeiro epicentro, no início da tarde, um segundo grande tremor de 7,5 sacudiu tudo. Uma testemunha flagrou o momento em que um prédio colapsou e uma fumaça tomou conta da área.
Esse repórter estava ao vivo quando o novo tremor trouxe mais pânico. Ele seguiu trabalhando e até ajudou uma menina enquanto estava no ar. O presidente turco Tayyip Erdogan disse que não dá para prever o quanto o número de mortos ainda pode aumentar. Ele destacou que o frio e o mau tempo pioram ainda mais a situação. Todos estão se esforçando de corpo e alma, disse ele. O governo turco enviou para a região policiais, militares, equipes de emergência, busca e resgate de todo o país. As Forças Armadas criaram um corredor aéreo para permitir a chegada das equipes de busca e resgate. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, prometeu que a ONU está totalmente empenhada em apoiar a resposta à tragédia na Turquia e na Síria, com equipes já em campo avaliando as necessidades e prestando assistência. A Organização Mundial da Saúde reconheceu que o número de mortos ainda pode aumentar de maneira significativa e demonstrou preocupação com tremores secundários. São impactantes, né, essas imagens mostradas na reportagem. Eu vou agora mostrar para vocês um outro flagrante impressionante. É o momento em que 2 crianças são resgatadas dos escombros de um prédio que desabou no sul da Turquia. Uma delas é socorrida pelo próprio pai. Vocês veem aí nas imagens ele desesperado carregando o filho. E detalhe, ele de camiseta num frio de 5 graus neste momento na cidade. Como disse o presidente turco, essa neve dificulta ainda mais os trabalhos de buscas. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou em nota que acompanha com preocupação os desdobramentos dos terremotos e que até o momento não há registro de brasileiros entre os mortos e os feridos. A gente segue acompanhando. Trali. Tá bom, Murilo, obrigado. A gente vai se falando, claro, nessa nota aí que você citou, né? Em que afirmou que não existem brasileiros entre as vítimas, o Ministério das Relações Exteriores também manifesta apoio, né? E as mais sinceras condolências aos povos da Turquia e da Síria e também para as famílias das vítimas. As embaixadas do Brasil em Ankara e em Damasco e o Consulado-Geral em Istambul estão acompanhando os desdobramentos da tragédia e trabalham em regime de plantão. Essa nota diz ainda que o governo brasileiro vai providenciar ajuda humanitária para as populações afetadas. Numa rede social, o presidente Lula manifestou solidariedade do Brasil com os povos dos 2 países, né, Turquia e Síria, e disse que acompanha as notícias com grande preocupação. Todas as imagens você tem observado aí são impressionantes, que mostram uma incrível destruição, né? Em poucos segundos, prédios inteiros vêm abaixo. E eu vou ressaltar com você aqui 2 lugares, né, que a gente tem fotos de antes e depois do terremoto, que dão uma exata dimensão da tragédia. Tá aqui, olha, essa que você vê no nosso telão é a mesquita Haji Yusuf, que fica na cidade de Malatya. Os turcos chamavam a mesquita de Nova Mesquita ou Mesquita do Grande Terremoto. O Grande Terremoto recebeu esse nome porque ocorreu no século XIX. Em 1864, um grande temor de terra destruiu a mesquita. Aí ela foi reconstruída em 1913 e depois foi afetada de novo em 1964. E uma 4ª vez mais recentemente, em janeiro de 2020. Fizeram mais uma reforma. A mesquita foi reaberta tem menos de 1 ano, em abril do ano passado. Ou seja, uma área muito castigada por terremotos. E ela ficou assim agora, depois do tremor dessa madrugada, tá vendo? Olha, toda destruída, sobrou pouca coisa dela, vão ter que reconstruir a mesquita inteirinha de novo, que eu repito, foi inaugurada o ano passado, né? Uma reinauguração no ano passado, depois de uma grande reforma. Tem uma outra imagem aqui para você que mostra o castelo de Gaziantep, que é uma fortaleza aqui, ó, do século II. Fica exatamente na cidade onde ocorreu o tremor. Tá vendo como ele era? Ó? O epicentro foi num povoado pertinho, portanto, de Gaziantep, onde fica esse castelo que leva o nome da cidade. A foto mostra, né, partes das paredes do castelo, também tem as torres de vigia, né, um lugar alto com bastante destaque, as muralhas e tal. E aí, o que aconteceu agora, depois do terremoto, essa parte toda aqui, ó, tá vendo, do castelo veio abaixo. Essa muralha toda de pedra desceu
e agora também eles vão ter que reconstruir. Mas a grande questão, obviamente, é muito mais humanitária, né? Por conta aí de tantas perdas. E a Síria, principalmente a região norte do país, né, foi drasticamente afetada pelo terremoto. Fica bem na fronteira da Síria com a Turquia. A Síria enfrenta vários desafios por uma profunda crise humanitária deixada pela guerra civil. Assim que amanheceu, o tamanho da destruição ficou evidente. Nessa região da cidade de Sarmada, as imagens feitas com drone mostram que poucos prédios ficaram de pé. E se do céu o cenário é desolador, no chão é ainda mais dramático. Na cidade de Azaz, uma criança pequena foi retirada dos escombros e carregada às pressas para longe do local. Os bombeiros correm para salvá-la e tentar evitar que o número de vítimas cresça ainda mais. O retrato do tamanho da tragédia na Síria. Segundo a agência France Press, já foram contabilizados mais de 780 mortos só na Síria. Mas a expectativa é que o número seja muito maior. Na cidade de Jindires, este homem conta que o socorro ainda nem chegou. Tem 12 famílias presas ali dentro. Até agora, ninguém veio fazer as buscas. Não há defesa civil. Estamos trabalhando com as mãos, desde a madrugada, desabafou. Mais uma ferida aberta num país em que a população, há mais de uma década, vive em calamidade por causa de uma sangrenta guerra civil. Desde 2011, quando o governo autoritário de Bashar al-Assad repreendeu protestos contra seu regime, o país vive em conflito. Em meio ao caos político e econômico, o país virou base para o califado do Estado Islâmico. O grupo terrorista foi derrotado e expulso da Síria em 2018. Mas a guerra já deixou mais de 400 mil mortos e provocou um dos maiores êxodos populacionais do mundo. Quase 4 milhões de refugiados até agora. E o ditador Assad conseguiu consolidar novamente sua posição com a ajuda militar dos aliados Rússia e Irã. Hoje, Bashar al-Assad fez uma reunião de emergência para discutir como o governo vai responder ao desastre causado pelos tremores. Apesar do epicentro do terremoto ter sido em Gaziantep, na Turquia, a destruição afetou todo o noroeste da Síria, inclusive a cidade de Alepo, uma das principais do país. Era lá que estava Lucas Saad, que faz atualmente a volta ao mundo. Para o jornal Hoje, ele mandou este depoimento. Tudo começou quando a gente acordou no meio da noite. Eu olhei para cima, parecia que estavam sonhando porque estava balançando muito. E aí eu olhei para cima, na minha frente, a parede de cima tinha um quadro. Esse quadro estava balançando, batendo na parede assim. E aí eu comecei a me dar conta do que estava acontecendo, levantei rápido pro medo do quadro bater em mim. E aí eu comecei a perceber, quando eu estava já sentado na cama, o quanto estava balançando. E era realmente impressionante, era um balanço que... é tremor mesmo, assim, bizarro. Foram mais de 30 segundos de terremoto forte. E aí eu falei, decidi levantar a cama e ir em direção à porta. Eu lembro do caminho da minha cama até a porta para ver se o que estava acontecendo fora do quarto, do hotel. Eu lembro que balançava, assim, eu tive que apoiar na parede. Na hora que eu abri a porta, eu vi a gente descendo das escadas, levando o casaco arrastando no chão, criança no colo chorando, mãe chorando, o homem correndo para pegar a família, assim, um caos. Aí eu comecei a perceber a magnitude que estava acontecendo, o que a gente estava vivendo ali. A parceira de viagem de Lucas conta que se comoveu muito quando deixou o hotel. A gente saiu para procurar comida, porque estava tudo fechado. E aí a gente começou a ver destruição, as pessoas, abaladas claramente. A gente conversava com o local e falava, não, tal pessoa morreu, tal pessoa morreu. E aí começou a realmente comover a gente. E a gente viu um prédio caindo, as pessoas procurando pessoas. E esse foi o momento que a gente ficou, cara, tá, vamos voltar pro hotel, vamos ver o que a gente vai fazer. No momento que a gente chegou no hotel, teve mais um tremor muito forte. Hoje cedo, o presidente americano se disse extremamente triste pela devastação e perdas de vidas causadas pelos terremotos. Joe Biden disse que sua equipe monitora a situação de perto e ofereceu toda a assistência necessária para a Turquia e também para a Síria. Eu vou conversar agora com o comentarista da Globo News, o Guga Chakra. O Guga acabou de voltar de uma viagem para a Turquia. O Guga também cobriu o terremoto do Haiti em 2010. Guga, boa tarde, bem-vindo. Um prazer ter você aqui comigo ao vivo aí dos Estados Unidos. Bom, você acompanha muito de perto, né, todas as crises do Oriente Médio, as situações mais complicadas que envolvem o planeta. E a gente está vendo a Síria aí, né,
uma situação seríssima, com guerra civil, com disputas políticas e agora essa tragédia, né, gravíssima aí também envolvendo os terremotos. Te pergunto, Guga, será que agora vem ajuda de fato necessária para conseguir socorrer essa população já tão atingida por tudo, né? Uma população que sofre demais, especialmente em campos de refugiados? Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, o número de mortos deve ser bem maior do que foi divulgado até agora, porque a destruição é bem superior à que eu vi no Haiti, porque é muito mais larga. Haiti foi concentrado em Porto Príncipe. Ali são áreas de países diferentes, Turquia, Síria, a centenas de quilômetros de distância, algumas das cidades afetadas. Em segundo lugar, sobre a ajuda internacional. No momento que ocorrem essas tragédias, muito se anuncia, os países falam, estão enviando ajuda humanitária para esses países. Na prática, acaba não indo tanto quanto anunciam. No caso da Síria, talvez os Emirados Árabes, dada a reaproximação recente da ditadura do Bashar al-Assad com a ditadura dos Emirados Árabes, a conversa que o ditador Mohammed bin Zayed teve com o Assad hoje e o dinheiro que os Emirados Árabes têm colocado na Síria, talvez ajude um pouco. Claro que o dinheiro vai para o regime sírio. O drama dos refugiados sírios continua. Quer dizer, as pessoas não falam muito mais nisso, mas eu estava no Líbano agora antes de ir para a Turquia, e no Líbano, um terço da população do Líbano é composta por refugiados num país que enfrenta um colapso econômico. A Jordânia também tem refugiados e grande parte dos refugiados estão na Turquia, que tem 3,5 milhões de refugiados, boa parte ali na região de Gaziantep. A Turquia tem uma economia muito mais sólida do que do Líbano e da Síria, uma economia proporcionalmente similar à do Brasil, mas as áreas ricas são Istambul, Ankara, Izmir, que estão numa região mais distante das áreas afetadas pelo terremoto, que são regiões bem mais pobres. Quer dizer, eu conheço Diyarbakir, que é uma das áreas mais afetadas, centro dos curdos, ali na Turquia, é uma cidade mais pobre, quer dizer, não tem aquelas construções como no Japão para enfrentar terremotos. A Turquia, claro, apesar da crise econômica, desvalorização da moeda, inflação, tem condição de ajudar as áreas afetadas. Claro, tende a receber ajuda, talvez Estados Unidos, Alemanha, talvez ajudem a Turquia, mas o país tem. E lembrando que a Turquia tem eleição em breve. O Erdogan tentando mais uma vez se reeleger. Tem um rival de peso, o Imamoglu, que é o prefeito, governador de Istambul, mais de centro-esquerda. A gente vai acompanhar, tem eleição parlamentar também, mas o rastro de destruição é muito grande, muito triste pela Síria, porque a Síria, a guerra civil em si, está meio congelada. Regiões como Damasco, Latakia, Tartus, Homs, não tem mais conflito, mesmo Alepo. Mas ali umas áreas mais próximas da fronteira com a Turquia ainda estão bem destruídas. Algumas regiões controladas pela Al-Qaeda ainda têm guerra civil em andamento. Do Guga, e é como você disse, mesmo na área atingida na Turquia, é uma área de população comum, é uma área de classe operária, cidades dormitórios, né? Quer dizer, são pessoas que jamais vão conseguir se reerguer de uma devastação dessa se não tiver apoio oficial, não tem condições de reconstruir uma casa. Então a gente vai ter que acompanhar exatamente o que vai ser feito aí nos dois países, na Síria e também na Turquia, para socorrer essas populações afetadas. Obrigado, Guga. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal Hoje. Equipamentos de medição aqui no Brasil conseguiram perceber o terremoto na Turquia ontem por volta das 10 da noite. Sismólogos, né, especialistas no assunto, explicam que a região da tragédia fica em cima de uma falha entre 3 placas tectônicas e que é impossível prever quando é que elas vão entrar em atrito. O terremoto que atingiu a Turquia, de magnitude 7,8, tem uma potência quase 900 vezes maior do que a das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, segundo o sismólogo e professor da USP, Bruno Colasso. Os efeitos só não foram mais devastadores porque o tremor ocorreu a quilômetros de profundidade da Terra. O epicentro foi na cidade de Gaziantep, a 18 quilômetros da superfície. O terremoto teve mais de 40 réplicas, uma delas de 7,5 a 10 quilômetros da superfície, próximo a Kahramanmaraş. Os 2 tremores destruíram ainda estruturas em cidades da Síria, entre elas Alepo, a mais de 100 quilômetros de distância. A fronteira entre a Turquia e a Síria fica em cima de 3 placas tectônicas: a de Anatólia, a da Arábia e a africana. Hoje as placas de Anatólia e a da Arábia entraram em atrito, provocando o terremoto.
Bruno Colasso explica que placas tectônicas são grandes rochas, abaixo da superfície da Terra, que estão em constante movimento. Quando elas se chocam ou entram em atrito, podemos sentir o tremor. O mecanismo é mais ou menos o seguinte: isso aqui é a placa da Anatólia, ela engloba a Turquia inteira, o território da Turquia inteira, está se movimentando aqui para a esquerda. E aqui tem a placa da Arábia, que está se movimentando nessa direção aqui, e no encontro dessas duas placas existe uma falha transcorrente, uma falha transformante. Uma vai para a direita, a outra vai para a esquerda, elas raspam, esses grandes blocos de rocha raspam um em relação ao outro, e quando acontece uma quebra desses blocos de rocha, é o que a gente chama de terremoto. O professor diz que o encontro entre as duas placas, que entraram em atrito, é extenso. Outros terremotos podem acontecer nos próximos dias. Como é uma área, uma falha muito grande, né, quase 200 km de extensão, cada pedacinho dessa falha pode ir quebrando ao longo da semana, ao longo do mês. Não tem como a gente prever se vai parar ou não. Inclusive, pode acontecer um terremoto maior ainda do que 7,8. O Brasil tem um sistema para pesquisa e detecção de terremotos no nosso território. Mas esses equipamentos, eles conseguem captar os tremores do mundo inteiro. São mais de 100 que ficam espalhados por todos os estados. E aqui, ó, eles apontam em tempo real que está tudo tranquilo, está tudo bem. Esse aqui de Caruaru, ontem à noite, às 10h30, horário de Brasília, foi o primeiro a detectar os tremores na Turquia. Veja aqui a diferença do gráfico. Quando o terremoto atinge as cidades turcas, ele muda completamente. Claro, o equipamento consegue perceber isso, mas os tremores jamais seriam sentidos aqui no Brasil. O sistema capta de 2 a 4 pequenos tremores no Brasil toda semana. Ele faz a leitura automaticamente e ajuda a entender o movimento das placas tectônicas do continente sul-americano. Apesar da importância do estudo, mesmo em áreas de risco como a da Turquia, não existem maneiras de prever tragédias como a de hoje. Não existe como prever terremotos, muito dinheiro já foi gasto em pesquisas nesse sentido e nunca surtiu nenhum efeito positivo. Aqui no Brasil faltam 10 para as 2, praticamente pelo horário de Brasília. É noite lá na Turquia e você vai acompanhar comigo agora aqui uma imagem ao vivo de uma cidade atingida pelo terremoto. Eu estou falando aqui de Adana, que fica no sul da Turquia. Tá vendo? Equipes de resgate trabalhando lá. É uma cidade onde centenas de edificações também caíram. Trabalho de resgate intenso. Adana é uma cidade populosa, fica a cerca de 140 quilômetros de onde foi o epicentro desse tremor devastador. Região metropolitana de Adana conta aí com 1.600.000 pessoas. Como eu disse, é noite por lá, quase 8 horas da noite, né? Pelo horário local. Ankara, capital da Turquia, está 6 horas à frente da gente aqui no Brasil. Você vê que aquele trabalho difícil, formiguinha, eles vão tentando escavar os escombros do que parece ser uma casa, um prédio. É claro que ainda vão precisar de mais maquinário, de mais gente, de cães farejadores, porque numa hora dessa os cães ajudam muito. Então vai haver uma mobilização muito grande aí. Na verdade, eles não estão dando conta da situação toda, né? A gente está falando de mais de 3.000 prédios e casas que desabaram só no sul da Turquia, nessa região atingida pelos terremotos. Com mais de 2.500 pessoas que, infelizmente, já morreram e com mais de 6.000 feridos, sem contar a quantidade de pessoas desaparecidas. Então, é um trabalho dificílimo, demorado, essa dor para o povo turco e para o povo sírio só está começando, infelizmente, e é claro que eles vão precisar de toda a ajuda do mundo para conseguir sair dessa situação. Então, repito, imagens ao vivo para você do sul da Turquia, numa área onde equipes de resgate, moradores, vizinhos trabalham ali em busca de sobreviventes. Ainda hoje aqui no JH, nós voltamos com outras informações em relação a essa tragédia que atingiu a Turquia e a Síria. Os olhos do mundo voltados, portanto, aí para esse terremoto.